Boa tarde, meus alunos da veterinária Unesp Botucatu, tudo bem? Então vamos para a aula de histologia das glândulas endócrinas, né? Do sistema endócrino, tá bom? E aqui, se a gente tivesse uma aula presencial, eu perguntaria para vocês que glândulas endócrinas vocês conhecem, né? Talvez vocês não lembrassem da pineal, né? Da hipófise, né? Que também é chamada pituitária, né? Junto com o hipotálamo, que produz hormônios aqui, grande quantidade de hormônios. A adrenal, né, que fica aqui, adrenal, né, ao lado do rim, ou suprarrenal, ou em cima do rim, né. Ovário, testículo, né, são glândulas endócrinas também. E a placenta, né, uma glândula endócrina temporária, por exemplo. Ontem, na outra aula, eu mostrei que o fígado também é uma glândula endócrina, produz, né, o pâncreas. Então, aqui, além do pâncreas, né, nessa foto, né, eu coloquei aqui só para vocês saberem, né, que às vezes os esquemas faltam coisas. Que glândula está faltando aqui? O rim, né, com as ilhotas de Langerhans aqui, né? Poderia apontar aqui, ó, rim com ilhotas, né? Mas principalmente está faltando aqui a tireoide, né? A glândula tireoide que fica ali na traqueia, esse esquema, né? O rim até está aqui. Não está falando da ilhota, mas está o rim. Mas não está faltando da tireoide aqui, né? Então aqui tem quase todas as glândulas endócrinas, né? Então, o que é esse sistema endócrino, né? São células, podem ser células isoladas, como eu mostrei para vocês no sistema digestório, respiratório, as células neuroendócrinas, né, enterendócrinas, elas são células isoladas que secretam hormônios importantes, né? Ou o sistema endócrino pode ser parte de uma glândula mista, como as ilhotas pancreáticas, né, as ilhotas de Langerhans. E glândulas propriamente ditas, glândulas que você pode isolar, né? Que são glândulas como a hipófise, né? Como a tireoide, como a adrenal. Você tem uma glândula inteira endócrina, né? Nossas glândulas endócrinas, elas não têm ductos, tá? Elas estão de frente para o sangue. Então, a secreção endócrina pode agir no corpo todo, né? Por toda a corrente sanguínea. Tem algumas que têm ação próxima, né? Parácrina, né? Às vezes ela libera e já age ali próximo, né? Então, para que elas funcionem, os órgãos-alvos têm que ter receptores para esses hormônios. Então, as glândulas funcionam como? Secretando uma substância e a célula-alvo tem um receptor para essa substância. Esse receptor pode estar na superfície da célula, pode estar interno na célula, né? Que tipos de hormônios a gente produz, né? O corpo produz? Hormônios derivados de esteroides, do colesterol. Alguns hormônios são polipeptídeos, curtos ou longos. Alguns são proteicos, longos, né? Muitos aminoácidos. Alguns são glicoproteicos, né? A proteína tem uma cadeia de açúcar junto. E muitos hormônios são derivados de aminoácidos. Vou mostrar para vocês aí alguns hormônios que são derivados de aminoácidos, tá? E às vezes é só modificar um aminoácido e ele já funciona como hormônio, que é o caso dos hormônios da tireoide, vou te mostrar, tá? Então, agora que eu criei essa, né? Então, as glândulas endócrinas clássicas, né, tem um número de células multicelulares, né? São glândulas multicelulares. Pineal, paratireoide, tireoide, adrenal, pituitária. Existem as unicelulares, né? A gente pode dividir elas quanto ao número de células, né? Sistema neuroendócrino difuso, né? Que é aquelas do sistema digestório e respiratório. Tem até essas células neuroendócrinas no sistema reprodutor também, na próstata, tá? E agora, isso é quanto ao número de células, mas quanto à morfologia da glândula, nós só temos dois tipos. Ou a glândula endócrina, ela é vesicular ou folicular, uma esfera, né, um esferoide, com os hormônios dentro, os pré-hormônios dentro, ou, na maioria das vezes, elas são cordões de células ao longo de vasos sanguíneos. Então, a glândula endócrina tem preferência para ficar ao redor de vasos, né? E os vasos, como são estruturas alongadas, acabam organizando a glândula em cordões. Nós vamos ver isso na adrenal, na hipófise, na ilhota de Langerhans, na paratireoide, né? Então, assim, por exemplo, algumas glândulas têm, alguns órgãos têm funções endócrinas. Não chega a ser uma glândula endócrina, mas tem função endócrina, né? Como o fígado, né?
Então, os hepatócitos individualmente produzem o IGF-1 lá, que eu falei para vocês lá, né? Então, ele tem função endócrina e exócrina, né? Alguns órgãos, né, têm funções endócrinas e exócrinas, e alguns componentes do órgão tem, né? Lá no fígado, por exemplo, todos os hepatócitos tinham a função. No pâncreas, algumas células do pâncreas, né, alguns componentes, né, do rim, algumas células do rim, algumas células dos testículos, algumas células do ovário produzem hormônios, não é o órgão como um todo. No fígado eram todos hepatócitos, né? E existe a glândula endócrina transitória, que no caso é a placenta, que produzem hormônios, né? Gonadotróficos lá, gonadotrofina coriônica. Então aqui, para que o hormônio funcione, né, a célula-alvo tem um receptor. Ó. O hormônio vem pela corrente sanguínea, encontra o receptor, ativa uma cascata de sinalização interna, geralmente por MP cíclico, né, proteína G, e aí as enzimas inativas são ativadas, geralmente são quinases, fosforila, alvos, e aí desencadeia uma cadeia de reação que vai mudar o comportamento da célula. Ou essa célula vai se dividir, ou ela vai liberar secreção, ou ela vai sintetizar mais proteína, ou ela vai liberar um segundo mensageiro, um segundo hormônio, uma segunda substância, tá? Ou ela vai fazer metabolismo, por exemplo, um hormônio que chega lá no fígado do glucagon é para quebrar o glicogênio, né? Então, você vai lá e tira, né, glicose, então você muda o comportamento da célula, né? A insulina chega para as células vão captar a glicose e metabolizar e crescer, tireoide. Existem hormônios, quando o hormônio é proteico, geralmente o receptor está na superfície. Quando o hormônio é esteroide, ele é lipossolúvel, né, derivado do colesterol, ele consegue passar pela membrana plasmática e encontrar com o receptor no citoplasma, tá? E aí, com o encontro no citoplasma, esse receptor e o hormônio vão juntos para o núcleo, e lá no núcleo eles se ligam no DNA em regiões controladas por esse hormônio. É o caso do estrógeno, da testosterona, dos corticoides, né? Eles são todos devorados. Progesterona, né? Aqui seria o LH, o FSH, por exemplo, da hipófise. Eles são daqui, ó, a insulina na superfície, o IGF-1 que eu mostrei para vocês, o receptor está na superfície. E aí transcreve, né, proteínas. Por exemplo, né, o hormônio chega lá, a prolactina, chega na mama, encontra a prolactina e a mama produz leite. Função do hormônio. Tá? Então, você tem as situações dos hormônios, ó, não esteroides, eles vêm pela corrente sanguínea, encontram o receptor e aí desencadeia a reação. Ó. O hormônio, o receptor, ativa a proteína G com a presença do hormônio, ela muda de conformação, ó, ela tinha essa conformação inativa. Com a ligação com o hormônio, ela muda de conformação e ativa, ó, proteína G. Isso tem nos livros, né? Biologia celular. Tá? Ativa a proteína G. A proteína G, ó, ativa a adenilato ciclase, vai produzir AMP cíclico e aí vai carrear outras reações, né? Então é bem interessante. GTP aqui, ó. O GTP tem treifosfato, né? E ele dá um fosfato para essa adenilase ciclase e ela ativa aí. Né? E nos casos dos hormônios esteroides, ó, testosterona entra, encontra o receptor no citoplasma, vai para o núcleo e ativa regiões do DNA. Tá? Essas regiões do DNA transcrevem proteínas importantes. Por exemplo, se fosse próstata, ia secretar o líquido prostático, PSA, por exemplo. Né? Então, vou falar de cada uma delas, a histologia de cada glândula, quais células elas têm e quais hormônios elas produzem. Tá? Isso é importante para vocês saberem. Então, vamos começar pela maior delas, a mais diversa, né, de hormônios, que é a hipófise. Né? A hipófise, ou conhecida como pituitária, que aí tem uma célula chamada pituícito, né, nome para bicho, ó, vocês usarem nos calouros, pituícito. Então, a hipófise ou pituitária, né, ela fica na base do cérebro, na célula túrcica lá. Ó. E a hipófise, ela tem duas componentes. Ela tem o componente neural e o componente epitelial. Então, o componente epitelial é a adenohipófise. E o componente neural é a neurohipófise. Tá? Um veio do estomodeu, o outro veio do diencéfalo primitivo.
Vocês vão ver isso na embriologia ou talvez na anatomia. Mas a hipófise ela tem essa origem dupla. E essas duas partes produzem hormônios diferentes, têm células diferentes. Né? Uma é nervosa, são neurônios. Né? Células da glia, que vocês conhecem lá do... Né? Parece tecido nervoso, parece substância branca. Tá? A parte nervosa da hipófise. E a parte epitelial são os cordões de células. Tá? Então, na adenopófise tem duas partes. A parte distal, que é maior, né? Anterior, hipófise anterior, e a parte intermediária, né? Que é uma parte tuberalis. Ela faz um funil ali, né? Que aprende, né? Que faz a ligação com a parte da neurohipófise lá em cima. Então, a adenopófise tem essas duas partes, mas elas são muito semelhantes. Apenas uma diferença é que a parte intermediária aqui tem mais células de um tipo que de outro. E a neurohipófise, ó, ela tem várias partes, a neurohipófise. Ela tem a parte nervosa, que é a hipófise anterior, ó, posterior, ó, aqui é na hipófise anterior, posterior. Ela tem um pedínculo infundibular, que é que faz o contato com o hipotálamo, porque a neurohipófise tem contato com o hipotálamo, tá? Com o sistema nervoso, tá? E a eminência média, é uma transição ali. Vou mostrar tudo isso para vocês. Então, quando você pega um corte de cérebro, de cabeça, corte sagital mediano, você vai ver, né, essa região aqui do sistema nervoso central, do hipotálamo, né, e você vai ter esse azul aqui, ó, parte nervosa. E aqui esse outro roxo aqui, esse azul e esses dois tons de azul, né? Um azul mais escuro, um azul mais claro. Essa é a parte, ó, nervosa. Isso aqui parece substância branca. Eu vou mostrar a foto. E aqui parece cordões de células, né? Células em formato cordonal. As duas têm bastante vaso sanguíneo para receber os hormônios, tá? E aqui em cima, ó, tem esses núcleos supraópticos, núcleos paracentricular. O que são esses núcleos? Grupos de neurônios, grupos de corpo celular de neurônio. Esses neurônios produzem os hormônios que vêm parar aqui na parte nervosa, armazena aqui e libera. Então, ó, neurohipófise, ó, parte nervosa, infundíbulo, ó, essa região aqui, ó, do infundíbulo, ó, faz a interface, tá? Aqui tem a eminência média, essa curvatura aqui, né? E o processo infundibular. Né? O fundíbulo é essa abertura aqui para a parte superior do cérebro aqui, tá? Então, aqui vai ter ventrículos, né? Então, aqui você tem a parte epitelial associada à parte nervosa. Tá? Então, a adenopófise tem a parte distal, que é a maior parte, ó, a parte distalis. E a parte tuberalis é um pouquinho de cordões de células que abraça esse infundíbulo aqui. Tá? Então, quando vocês pegam a histologia, vocês sempre vão ver isso, ó, esse esquema da hipófise. Ela é uma glândula muito importante que controla vários outros órgãos, ó. Porque dela partem os hormônios estimulantes, ó. Da hipófise parte o hormônio estimulante da tireoide, parte o hormônio estimulante da mama, mamotrófico, parte o hormônio estimulante, ó, da adrenal, ó, hormônio adenocorticotrófico. Da hipófise parte o hormônio de crescimento, que vai no fígado, vai no tecido adiposo, vai no músculo, né? Da hipófise vai os hormônios sexuais, ó, FSH, LH, né, que vão estimular o testículo e o ovário, hormônios, né, reprodutivos. E da hipófise também vai o hormônio melanotrófico, ó, estimula o melanócito. Tá? Então são vários hormônios. E aqui eu queria mostrar para vocês, ó, o que está mostrando aqui, ó? Esse grupinho verde e amarelo são neurônios, corpo celular de neurônios. O corpo celular está aqui, o axônio vem e vem parar aqui. Aqui na hipófise neurohipófise, os axônios são dilatados e cheios de neurotransmissores. Não sei se vocês lembram os neurotransmissores que tem aqui, mas a ocitocina e o ADH, o hormônio antidiurético é da neurohipófise. E a ocitocina, né, o hormônio que estimula a contração do útero, a contração da mama. Né? E aqui a adenopófise, ó, a hipófise anterior ou pituitária anterior, são os cordões de células, né? Células epiteliais que produzem todos esses hormônios. Então, para cada, não é a mesma célula produz um hormônio só, tá? Ela não produz vários hormônios, tá? Cada célula produz um tipo de hormônio, ela está meio direcionada a produzir um tipo de hormônio, tá? Então, veja aqui, ó, essa região aqui tem
os núcleos supraópticos paraventriculares. Quem estuda na neuroanatomia sabe que tem muitos núcleos lá dentro do sistema nervoso. Então, a hipófise, ó, pituitária, ó, invaginação do estomodeu, ó, evaginação do diencéfalo primitivo, é a parte neural, e o estomodeu faz uma evaginação. E aí elas ficam dentro desse osso, ó, osso esfenoide. Esse osso esfenoide, e aqui eles chamam de célula túrcica, né? Célula túrcica. E como essa invaginação de epitélios aí, ó, pode formar essas bolsas de Rath aqui, ó. Os cordões se fecham aqui, né? Ó, né? O epitélio aqui do estomodeu se fecha e acaba formando espaços, não se fecha completamente. Né? E acaba formando essas bolsas de Rath. Nem sempre é proeminente essas bolsas aí. Tá? Então aqui de novo, ó, o hipotálamo está bem em cima da hipófise, né? O infundíbulo é esse pescoço, como se fosse aqui esse canal, essa comunicação. Né? E aqui, ó, hipófise posterior, ó, tá? Neurohipófise, ó, tem comunicação com a neural. E aqui a adenohipófise, ó. Aqui, ó, osso, célula túrcica do osso esfenoide. E aqui é o quiasma óptico, que vão aprender lá na anatomia, que serve. Corpo mamilar, ó, tá? Então, aqui, ó, olha o encéfalo. Aqui o encéfalo. Essa é a região do hipotálamo. Aqui está o cerebelo, ó. Então, tudo isso aqui, ó, região do hipotálamo aqui, tá aqui a hipófise, ó. A hipófise está aqui. Então, essa hipófise, adenohipófise, ó, a parte epitelial, tem a parte tuberalis, a parte intermédia, está aqui, ó, entre as duas é a parte intermédia, a tuberalis é a que abraça o infundíbulo. E a parte distal, que é a maior parte. Olha como que é um corte histológico de hipófise. Essa seria a lâmina que a gente tem lá. Tá? Então, dá para ver aqui que existe uma área bem corada e uma área pouco corada. A pouco corada é a parte nervosa. Vai parecer substância branca. Você vai ver muitos capilares, muitas células da glia e nenhum corpo celular. Tá? Mas você vai ver capilares sanguíneos. Né? Ali você vai ver células da glia, que é um tipo só, que é o pituícito, que seria um astrócito modificado para cuidar desses axônios aí. Axônios não mielínicos, não tem transmissão de impulso aí. Eles estão transmitindo neurotransmissores aí. Tá? Então, tem transmissão de impulso, mas é para eles liberarem os neurotransmissores, entendeu? Então, os neurotransmissores estão armazenados nesses axônios aqui, e quando vem a despolarização, né, do estímulo hormonal, eles liberam. Tá? Então, quando o sistema nervoso está tendo problema de diurese, ele vai liberar o ADH. Tá? Quando tiver contração muscular, outros hormônios outros estímulos chegarem no sistema nervoso central, o hipotálamo vai mandar a neurohipófise liberar, né, esses hormônios. Então, aqui é a neurohipófise, pars nervosa, parte nervosa, em latim, né, pars nervosa. Essa é a pars intermédia, ó. Tá? Uma outra parte da adenohipófise. Aqui já tem cordões de células. E essa é a pars distalis, a maior parte. O que dá para ver aqui? Que existem células azuis e vermelhas. Eu vou mostrar para vocês. A gente chama de células basófilas e células acidófilas. Tá? Cromafins, né? Tem afinidade por cor. Cromafim basófila e cromafim acidófila. E tem muito vaso sanguíneo aqui. Mais que aqui até. Tá? Então, vamos falar da adeno, que é a maior. Né? A adenihipófise, ela tem a parte distal que tem essas células. Ó. Os hormônios que são produzidos lá são feitos por células. E essas células têm cor. E essa cor é baseada nos hormônios que ela produz. Alguns peptídeos escoram mais com a hematoxilina e outros peptídeos escoram mais com a eosina. Tá? Então, você tem células lá bem coradas de rosa. Parece célula parietal lá do estômago. Tá? Tão rosa. Elas são as células somototróficas. Ó. Elas produzem hormônio de crescimento. E existem as células mamotróficas, ó, ou lactóficas. Ó. Lactotróficas, prolactina. Então, as células acidófilas da adenihipófise produzem esses dois hormônios, hormônio de crescimento e prolactina. Então, imagine uma prova, eu adoraria perguntar para vocês uma prova prática. Aponte para mim uma célula produtora de hormônio de crescimento. Aí você tem que lembrar, bom, quem produz crescimento? É a neuroadeno. Bom, quem será que produz na adeno?
é acidófila ou basófila, né? Eu não pediria para vocês aponte uma célula acidófila, isso seria muito básico, né? Tem que saber do hormônio também. Então, as células basófilas que tem lá na vena hipófise, elas produzem o ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, vai lá na adrenal, né? Lipotrofinas, né? Tireotróficas, TSH. O TSH da tireoide, ó, vai estimular a tireoide a produzir T3 e T4, vem das células basófilas, né? Basofílicas, né? Acidofílicas ou acidófilas, tá? Então, os gonadotróficos, ó, A e B, a FSH e LH, vêm das células basófilas. E quando essas células liberam o hormônio, elas ficam sem hormônios no citoplasma. E aí elas não se coram. A gente chama elas de cromófobas, tá? Então, na pars intermédia, ó, nós temos melanotróficos, né, e vesículas com coloide, que é o resquício da bolsa de Hatt, né? E na pars tuberalis, ó, nós temos a cromófila, basófila, principalmente, ó, que produzem FSH e LH. Então, nessas daqui, ó, cromófoba é uma cor que não, uma célula que não tem cor, ela tem fobia à cor. Mas não é porque ela não produz hormônios, é porque ela já liberou. Tá? Ela está sem hormônios para ser corada. Quando você sacrifica o animal, algumas células já liberaram seus hormônios pela fisiologia normal. Depois ela vai repor, né? Vai produzir de novo as vesículas. Mas nessa transição, ela não se cora nem de piosina nem de hematoxilina. Então ela fica cromófoba. Eu vou mostrar para vocês. Então, todas essas células aí, ó, estão produzindo hormônios, tá? E então as partes da hipófise aqui, ó, aqui produz mais FSH e LH. Aqui produz ACTH, LH, FSH, TSH, tá? Ah, professor, tem que saber isso aí. Eu acho que tem que saber. Como médico, vocês têm que saber. Acho que é importante saber os hormônios que produzem na hipófise, tá? Então, hormônio granulotrófico, melanotrófico, lá na parte intermédia. Tá? Então, aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, ó. A neurohipófise, os neurônios que produzem o hormônio neuropeptídeo, estão lá no núcleo paraventricular supraóptico e guarda os hormônios aqui, ó. Armazena. A adenopófise, ó, ela tem cordões de células acidófilas, vermelhinhas, e basófilas, ó, azulzinhas. E essas branquinhas? As cromófobas, tá? Já produziram, já liberaram, tá? Então são cordões de células ao redor de vasos sanguíneos, tá? Então os vasos sanguíneos entram aqui, ó, pela artéria, passam pelo hipotálamo recebendo hormônios, esses hormônios já vão direto aqui para a hipófise. Por que passa? Lembra do releasing? Hormônio liberador de gonadotrofina, GnRH, tá? Então, existe um hormônio liberador de gonadotrofina, de FSH-LH, tá? Então, esses hormônios, né, liberadores de hormônios gonadotróficos, saem do hipotálamo, de neurônios aqui do hipotálamo, caem na corrente sanguínea e já vão direto estimular essa célula aqui, ó, basófila, liberar FSH ou LH. O feedback da testosterona e do estrógeno é tanto na hipófise, no hipotálamo, como na hipófise. Tá? Então, esse plexo, ó, vascular aqui é muito importante, ó. Olha só. O hormônio ó, liberador, ó, releasing hormônio. Chega aqui, ó, e libera, ó, nessas células liberadoras aqui, ó. Então, aqui, ó, o hipotálamo, né, libera hormônios liberadores, ó. Cai na corrente sanguínea, cai nessa veia portal da hipófise, e esse hormônio liberador chega nas células acidófilas e basófilas, ó. Hormônio de crescimento, acidófila. Prolactina, acidófila. Basófila, basófila, basófila. Tá? E aqui na hipófise, ó, neurohipófise, os neurônios do hipotálamo, ó, estimulam esses neurônios do supraóptico paraventricular, ó, a liberar o seu ADH e a citocina no sangue, ó. Tá? Então, esses neurônios aqui, ó, neuronal input aqui, ó, então o sistema nervoso central controla o hipotálamo e aí ele faz a liberação desses hormônios. Tá? Então, o suprimento vascular é importante aqui, ó. Libera aqui na artéria, já vai para essas células e libera os hormônios da corrente sanguínea. Vai para o sistema periférico. A taxa desses hormônios é que controla os outros hormônios, né? Então, a circulação, ó, é muito importante, né? Um primeiro plexo capilar e um segundo plexo capilar, né?
essas veias aí, ó. O primeiro plexo capilar e o segundo plexo capilar aqui, né? Então, num corte histológico, dependendo do corante que você usa, você pode deixar essas células de diferentes cores. Por exemplo, a acidófila aqui está com cor orange, ó. Usamos um corante orange G. Orange G ou orange D, né, é o que cora a acidófila, tá? Então, orange D is new acidophily, tá? Então, esse aqui é um outro corante. Olha as hemácias, que seriam rosas ou vermelhas, estão todas amareladas aí, né? E as basófilas? As basófilas estão com essa cor avermelhada. Basófila. Num corte HE, ó, as acidófilas ficam bem rosas, as basófilas um pouco menos, né? Aqui não está muito diferente, vai ter, acho que tem lâmina melhor, corte melhor, né? E as cromófobas, olha uma cromófoba aqui, ó. Olha a cromófoba, ela não tem cor nem vermelha e nem amarela, ó. Aqui também, ó. Ela não tem cor definida no citoplasma dela, ó. Ela liberou o hormônio. Então aqui, ó. Olha essa foto, ó, que bonito. As acidófilas, bem rosas aí, ó. E as basófilas um pouco roxas. Olha essa basófila aqui, ó. Essa aqui é uma célula bem roxa, ó. Essa é uma célula bem roxa. Então essa é basófila, essa é acidófila. Tá? Aqui uma roxa, ó. Aqui uma acidófila. Aqui tem cromófoba. Talvez uma dessa aqui esteja na transição, ó. Essa daqui esteja na transição, essa daqui. Então, olha como que é uma hipófise na microscopia. Olha os grânulos, ó, de hormônios aqui, ó. Quem é especialista, ó, hormônio de crescimento. Aqui, ó, somatotrófica, tireotrófica, corticotrófica. E aqui, ó, somatotrófica, tá? Então, o pessoal que estuda sabe, né, diferenciar algumas células, a morfologia, o tamanho do grânulo, né? Então, isso daqui é importante vocês saberem, ó. É o resumo, tá? Os núcleos de hormônios, né, do hipotálamo aqui, ó, supraóptico paraventricular, tem axônios longos que chegam na neurohipófise e liberam ADH ou ocitocina, ó. ADH vai no rim, ocitocina vai no útero, na glândula mamária. E a adenohipófise, que tem as células basófila, acidófila e cromófila, elas têm, ó, vários hormônios, ó, hormônio do crescimento, prolactina, né? LH, FSH, TSH, ó. E o que eles fazem? Esse quadro aqui vocês têm que saber. Tá? Essas células neurosecretoras, ó, no hipotálamo secretam os hormônios de liberação e de inibição. IH e RH, que eles chamam. Releasing Hormone and Inhibitor Hormone, em inglês. Tá? Então, você pode também, por feedback negativo, diminuir a secreção desses hormônios aqui. Tá? Olha aqui um detalhe daquela foto da adenohipófise. Ó. Uma célula basófila, tá? Uma célula basófila aqui. Aqui tem cromófoba. Ó. Isso aqui é uma cromófoba. Tá? Em pouca cor. Olha essa aqui, essa cromófoba. Ó. Olha o citoplasma dela, não tem cor. Olha essa acidófila. Olha que cor forte de eosina. Ó. Eosina isso aqui. Ó. Eosina. Olha a basófila e a acidófila. Ó. Então, quem tem um problema de visão, um pouco de daltonismo, é difícil às vezes, mesmo. Basófila e acidófila. Roxa e rosa. Então, essa basófila produz LH, FSH, TSH, ACTH. E as acidófilas produzem prolactina e hormônio de crescimento. Tá? Então, como que é a neurohipófise? Ó? Na neurohipófise, você tem fibras amielínicas. Tá? Não pode esquecer na adeno que está cheio de vaso sanguíneo. Tá? Aqui não está aparecendo os vasos sanguíneos, mas eles são abundantes. E o importante é vocês olharem isso aqui e perceberem que são cordões de células. Ó. Cordões de células. Tá? Então, é uma glândula cordonal, a adenihipófise. A adenihipófise é uma glândula cordonal. Tá? E a neurohipófise? Ela é uma glândula com características de substância branca, ó, fibras amielínicas. Tá? Nessas fibras amielínicas tem corpos de Hering, que são os vesículas contendo hormônios, ó, neurofisinas, né? É uma proteína que gruda nesses dois hormônios, né? Carreadora. Origem dos corpos celulares de neurônios nos núcleos paraventricular, ocitocina e supraóptico ADH. Tá? Então, esses fibras amielínicas, esses axônios, vieram de neurônios desses dois lugares aqui, lá do hipotálamo. E quem cuida desses axônios? Os pituícitos, ó, células da glia e capilares. Então,
neurohipófise, ó, é importante vocês perceberem isso, ó. O corpo celular está lá no hipotálamo, ó. A produção ocorre no hipotálamo, tá? O hormônio é carreado por vesículas, por microtúbulos, né? Aí vai, chega e guarda aqui nos axônios. Esses axônios são dilatados, que a gente chama de corpos de Hering, tá? Então, armazena hormônios produzidos no hipotálamo. Quando precisa liberar, libera a ocitocina e a DH. Tá? Quando vocês tiverem aula de o reprodutor, eu falo da ocitocina. Quando tiver aula do urinário, eu falo do ADH. Então, olha aqui, ó. Hipotálamo, o hormônio é produzido e empacotado no corpo celular do neurônio. Vai vesículas transportando, aí armazena na neurohipófise, ó. Na neurohipófise vai para o sangue, tá? Então, aqui, ó, núcleo supraóptico ou paraventricular, ó, tá? Esses neurônios vão produzindo. O que acontece na neurohipófise? Você tem os acúmulos em dilatações, ó, tá? Então, é como se o axônio fosse bem gordinho, tivessem bulbos no axônio, né? Dilatações, que eles chamam de corpos de Hering, tá? É o hormônio e a neurofisina, ó, uma proteína e um hormônio, tá? Então, isso aqui é uma fibra mielínica. E quem está em volta? Os pituícitos, ó. Essa é um astrócito modificado, é o pituícito, ó. Tá? O pituícito. E o capilar aqui, ó. Tá? E aí ele libera no sangue esses pituícitos, esses hormônios. Então, ó, se a gente fizesse um corte histológico, ó, de neurohipófise, você veria um monte de fibra, tá? Muitos espaços em branco que são os axônios cortados em várias direções aí. E os corpos de Hering, que são essas dilatações, né, dos axônios aí amielínicos contendo os hormônios. Num corte HE seria assim, ó, capilares, 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 e aqui os pituícitos, tá? Você não vai ter aqui corpo celular de neurônio. Aqui é uma parte da adenopófise, ó, parte intermédia. E aqui é neurohipófise. Parece substância branca, tá? Então isso é a neurohipófise. Tá? Com, ó, axônio aqui, ó, axônio é um corte, ó, de axônio, tá? Aqui não está aparecendo os corpos de Hering dilatados, mas aqui são axônios amielínicos com pituícitos cuidando. Então isso aqui é astrócito, ó, modificado, que a gente chama de pituícito. E aqui tem um capilar. Mais detalhe, ó, um capilar, endotélio, vaso sanguíneo e pituícitos, ó. Esses núcleos aqui são de pituícitos. Isso daqui, ó, axônio. Tá vendo o aspecto filamentoso, fibroso? Então, aqui, ó, passa um axônio aqui, passa outro axônio. Eles vão em várias direções aqui. E esses daqui são os pituícitos, cuidando deles. Aqui é capilar de novo. Tá? Então, esse é um resumo, ó. Neurônios dos núcleos supraóptico paraventricular vão para a hipófise, ó, posterior, liberar ocitocina e DH. Hipotálamo, ó. Neurônios dos núcleos, né? Desses dois núcleos aqui infundibular, mandam os hormônios liberadores, tá? Para a hipófise anterior, que vai liberar o GH, prolactina, TSH, CTH, LH, FSH e MSH. Então, esses hormônios, ó, TSH vai na tireoide, estimular a tireoide a produzir T3 e T4. O CTH vai no córtex adrenal, liberar o cortisol, né? Corticosteroide, aldosterona. E o FSH-LH vai nas gônadas sexuais liberar testosterona, estrógeno, progesterona, tá? Então, lembre-se, hipófise cordonal, neurohipófise semelhante à substância branca, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui e salvar só a parte de hipófise. Depois eu continuo com as outras glândulas, para não ficar muito longo. Então, novamente aqui, ó, só para vocês verem os dois juntos. A neurohipófise, a pars intermédia, que é mais basófila e cromófoba, ó, as células cromófobas aqui, ó, duas cromófobas, outra cromófoba. Então, o citoplasma dessa célula não tem cor, por isso que ela é cromófoba. E aqui são basófilas. Olha as acidófilas aqui, ó, bem bonitas, tá? Acidófilas, tá? Acidófila. Tem basófilas aqui, ó, uma basófila aqui, outra basófila. E aqui algumas cromófobas, ó. Essa aqui não tem uma cor definida, tá? Tem algumas aí. Isso, então, é a adenohipófise, parte epitelial, cordões de células ao redor de vasos sanguíneos. Então, é a glândula endócrina cordonal. E aqui uma glândula endócrina
neural, tá? Que não tem uma definição cordão ou vesícula, tá? É uma glândula neural, tá? Então, a ocitocina, ó, como que é feito aqui, ó, a ocitocina? Ó? Tem essa sequência de aminoácidos aqui, ó, tá? Então, só para vocês saberem, a ocitocina aqui, ó, tem cisteína, tirosina, inorleucina, glicina, asparagina, ó, faz uma ponte SS aqui, das duas cistinas, prolina, leucina, glicina, né? Então, isso é um hormônio, ó, tá? Esse outro hormônio, ó, vasopressina, arginina, que é também o ADH que a gente fala, né? Vasopressina e ADH, ó. Eles são muito parecidos, ó, tá vendo? Só que em vez de ter uma leucina, tem uma arginina, tá vendo? E em vez de ter uma isnorleucina aqui, tem uma fenilalanina, tá vendo? Ocitocina e ADH são muito parecidos, mas os receptores reconhecem essa diferença. Tá? Tem essa desmopressina também, que é parecido com a ADH, eles subdividem o ADH, né? E ele tem arginina também, tá? Mas olha aqui, ó, ele tem fenilalanina, tirosina e cisteína aqui, muito parecido, ó, tá? Só que ele não tem uma amina, ó. Só o fato de não ter uma amina aqui, tá? Ele já um pouquinho diferente, mas ele é reconhecido pelo mesmo receptor lá. O fato de não ter uma amina aqui. Tá? Então, ó, por exemplo, a vasopressina, ó, AVP ou angipressina, hormônio antidiurético. Ó. Esse hormônio é chamado de vasopressina, pois aumenta a pressão sanguínea ao induzir vasoconstrição das arteríolas. O ADH atua no néfron, favorecendo a abertura dos canais de água. Retém mais água. Ó. É formada por uma sequência de 9 aminoácidos, por isso é classificada como um nonapeptídeo, ó, molecular de 1228 kilodaltons, né? Então, essa sequência aí, ó, essa ligação entre as moléculas, na posição, confere à molécula de H uma estrutura em forma de anel, ó, a cisteína aqui, ó. Então, em vez de ser uma sequência peptídica linear, ela é um anel. Isso daqui, tá? A prolactina, ó, hormônio é muito semelhante ao hormônio de crescimento também. Ah, o TSH, ó. Vou mostrar o TSH. Duas subunidades alfa, né? Por que eu estou falando isso, né? Esses aqui são hormônios basófilos, ó, tá? É quase idêntica à gonadotrofina coriônica humana, ó, tá? Então, alguns hormônios são muito parecidos e muito conservados na evolução também, tá? Subunidade alfa seja a região efetora, responsável pela estimulação, ó. 92 aminoácidos do TSH, tá? E aqui, ó, a cadeia beta tem uma sequência de 118 aminoácidos. Tá? Então, esse aqui é uma proteína que cora com a hematoxilina. Tá? A prolactina já cora com a eosina. Tá? Então, ela tem a pequena prolactina, 22 kilodaltons, e tem a grande prolactina, 48 kilodaltons. E existe uma prolactina muito grande, de 150 kilodaltons. É muito grande. Ó. Então, é semelhante ao hormônio de crescimento lactogênico, né? A molécula é dobrada devido à atividade de 3 ligações de sulfeto, tem SS. Uma heterogeneidade significativa, né, tem sido descrita, né? Às vezes é difícil, né, fazer tem variações muito grandes entre elas, por causa de glicosilação, fosforilação, sulfatação, né? A forma glicosilada é a forma dominante, né? 3 tamanhos diferentes. Deixa eu ver aqui. Bom, então eu queria mostrar para vocês que esses hormônios são diferentes, que essas células produzem. Aqui eu estou mostrando hormônios que são polipeptídeos, proteicos. Quando chegar na tireoide, vocês vão ver um hormônio derivado de aminoácidos, por exemplo, que é a tirosina, né, tiroxina, tá bom? Então eu vou encerrar aqui na hipófise para a gente não ficar com uma aula muito longa, tá? Aí eu vou depois para a tireoide, para a adrenal e para as outras glândulas, tá bom? Então até mais.